Quer entender o que é o CPV e saber como calcular o custo do produto vendido para ter mais controle sobre os seus preços? Então fica ligado que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, varejistas, tudo bom? Bem-vindos a mais um Pricing em Minutos, a sua pílula de conhecimento sobre precificação inteligente. Todo varejista já se perguntou 1, 2, 3, 1000 vezes qual o preço ideal para poder colocar nos seus produtos sem que afete a sua margem, mas também que você não perca para a concorrência. E como eu disse no começo, para isso é essencial que você conheça o CPV dos seus produtos. Mas o que é o CPV? CPV é o custo do produto vendido, ou seja, é a junção de todos os valores que estão diretamente associados para a fabricação e ou distribuição de um produto. Ou seja, os custos de logística, de armazenamento, de distribuição, de mão de obra e matéria-prima também, para o caso dos fabricantes, todos esses valores que estão ali embutidos, de certa forma, no seu produto quando você adquire ele, né? Não somente o custo que você literalmente pagou por aquele produto. Saber calcular seu CPV é essencial tanto para você colocar o preço ideal nos seus produtos, quanto para você também conseguir controlar melhor a sua receita e faturamento líquidos. Algumas empresas podem chegar no final do ano com super crescimento ou com as metas de vendas todas batidas, mas na hora de olhar no DRE, tá tudo no vermelho. E aí o que fazer? O CPV, ele deixa justamente claro o motivo pelo qual está acontecendo, porque faz você olhar não somente para o dinheiro que está entrando na receita que está entrando, mas faz você também olhar para a receita que está saindo, que as duas coisas elas precisam estar muito balanceadas para que você garanta a sua margem de lucro, porque senão se você paga mais do que você vende, você claramente vai ter prejuízo, né? E não só isso, como também o CPV ele consegue te auxiliar a entender aonde que você precisa melhorar suas negociações, ou talvez custos de distribuição, de logística, de mão de obra. Então isso acaba deixando de uma forma um pouco mais clara, né? Quando você entende o CPV, fica um pouco mais claro para você aonde que você deve atacar para conseguir reduzir então esse CPV e consequentemente aumentar a sua margem de lucro do produto. O CPV é fundamental para que você entenda qual que é a margem mínima que você consegue trabalhar em cima daquele produto para poder garantir lucro nele ainda. Porque, por exemplo, se você tiver um produto onde o CPV dele, então, né, todos esses custos de logística, distribuição, frete, armazenagem, somam R$4,50, você sabe, né, que esse produto não pode, em hipótese alguma, ser vendido por menos de R$4,50, porque senão isso vai estar dando prejuízo para você e não faz o menor sentido que você venda alguma coisa que te dê prejuízo. Afinal, quanto mais você vender, pior vai ser para sua empresa. Então as coisas, né, não casam. Mas como fazer esse cálculo, né? É muito simples. Vamos pegar o exemplo então desse produto de R$4,50. Vamos supor então que você tenha uma margem mínima ali, que você queira, né, colocar uma margem mínima ali de 10% em cima desse valor. Então o produto de R$4,50 mais a margem de 10%, que são 45 centavos, vai dar R$4,95. Então fica muito claro que esse é o preço mínimo que você pode vender aquele produto para poder ainda assim garantir um pouco de margem, um pouco de lucro. Mas e qual o preço máximo que você pode vender esse produto? Definir um preço máximo, né, uma margem máxima para os seus produtos é um pouco subjetivo, porque isso depende muito do segmento, né, no qual o seu supermercado está inserido, ou do público que ele atende, ou até mesmo também dos seus concorrentes, né, ali da sua região. Então, você tá, né, definir um valor máximo é um pouco difícil, né, de ser feito, visto que ele é meio ilimitado. Porém, né, para você conseguir definir um preço ideal dos seus produtos, é essencial que você olhe para todos os seus concorrentes e que tenha como base então o preço que eles estão praticando, para que você se mantenha competitivo frente aos seus concorrentes. Mas também é importante lembrar, claro, que você precisa olhar para os seus concorrentes diretos nesse caso, ou seja, aqueles concorrentes, né, que tem ali um público parecido com o seu, um segmento parecido com o seu, que também, né, estão ali mais ou menos atuando na mesma região, porque, né, se você
é um mercado super premium, não adianta você querer olhar para um mercado de bairro ou vice-versa, porque eles não são, né, a mesma coisa, apesar de serem supermercados, né, mas eles não atendem, né, ali o mesmo público, o mesmo segmento. Então você não pode, né, pegar esses concorrentes só por ele estar necessariamente próximo da sua loja, né. É importante que você também leve outras coisas em consideração também. Até para citar um exemplo real de um supermercado perto de onde eu morava antes, era muito comum que eles vendessem pitaia a R$6 o quilo, mais ou menos, o que era muito irreal, né, de certa forma, porque além de estar, né, estupidamente barato, aquele varejista estava perdendo muito dinheiro, deixando muito dinheiro na mesa, porque se você fosse, né, em qualquer outro supermercado ali na região, você ia encontrar pitaia a uns R$20, R$30 o quilo, mais ou menos, ou seja, ele estava vendendo a R$6, ele poderia, né, na realidade, estar vendendo a 18, né, 15 reais que fosse, que ele ainda assim ia estar muito barato frente à concorrência dele, porém a margem de lucro dele ia quadruplicar, quintuplicar nessa situação. Então, dessa forma, né, você ter esse olhar, né, também para a concorrência, ele é muito importante também para que você consiga então perceber dessas oportunidades, tanto para você às vezes aumentar a margem ali em cima de uma negociação boa que você tem, quanto para você também perceber que talvez o seu concorrente está vendendo a um preço menor do que o seu CPV. Então, logicamente, isso, né, acende aquele alerta para que você veja então a negociação com o seu fornecedor, ou que você consiga, né, rever algum outro custo de frete, de distribuição ou algo nesse sentido, para poder então reduzir o seu CPV e conseguir chegar a uma negociação que seja competitiva, né, um preço de venda, desculpa, que seja competitivo ali para o seu cliente final e que você consiga então, logicamente, aumentar as suas vendas aí e garantir a sua margem. Mas aí você pergunta, como que eu faço isso? Como eu sei o preço da concorrência? A InfoPrice está aqui para te ajudar! Aqui na InfoPrice nós temos uma ferramenta chamada Isa Infopanel, que nada mais é do que o Google dos preços. Lá você tem um painel completo com mais de 3 bilhões de dados de preço, e isso só dos últimos 90 dias, viu, gente? Então lá você consegue pesquisar ali pelo jeitinho, pela descrição do produto. Além disso, ele também conta com diversos filtros para que você consiga então, né, fazer essa filtragem, identificar realmente os seus concorrentes que importam, né, os seus concorrentes diretos. Então você tem filtros de região, de endereço, né, um raio, você pode colocar o endereço da sua loja, setar um raio, ele vai pegar todas as lojas ali em volta. Você pode setar por categoria, por fabricante, por rede, por loja, por cidade, por muitas coisas diferentes. Se você quiser conhecer o Isa Infopanel, tem um link aqui na descrição, é só você clicar lá e dá para você criar até uma conta gratuita também para poder observar esses preços aí, monitorar já os seus concorrentes e já começar a deixar suas precificações, ó, chuchuzona. Então a conclusão que fica é que unir o CPV, né, o conhecimento sobre o CPV, mais a inteligência comercial, a inteligência de mercado, unir essas duas coisas é muito fundamental para que você consiga ter preços mais estratégicos e não só simplesmente, né, precificar ali para o mercado, como eu falei, porque quando você tem esses preços estratégicos, automaticamente você vai vender mais, a sua margem de lucro vai aumentar, porque você vai passar a ter preços competitivos e que garantam a melhor margem possível para o seu varejo, para o seu negócio decolar e ter um DRE azulzinho como a InfoPrice. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você curtiu o conteúdo, então dá um joinha aí no vídeo, compartilha também com todo mundo do seu supermercado, afinal é importante, né, que todo mundo conheça sobre CPV para conseguir reduzir ali um custinho, né, em cada área para poder aumentar o lucro aí do varejo. E também, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí, badala o sininho que você vai ser sempre notificado quando a gente tiver novos vídeos para poder justamente maximizar aí o seu conhecimento sobre precificação inteligente e levar o seu varejo ao infinito e além de deixar seus preços sempre no azul como a InfoPrice. Muito obrigada, pessoal, até mais, tchau, tchau!